Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade do Dr. Paulo Núncio em estar connosco e em prestar estes esclarecimentos e dizer, Dr. Paulo Núncio, que compreenda a perplexidade com que os portugueses têm acompanhado estas notícias. E daí o interesse do Parlamento em querer obter explicações e esclarecimentos. E da parte do PSD, dissemos desde o início que queríamos esclarecer tudo, porque a transparência neste processo, nomeadamente tudo quanto tem a ver com a tributação e a sensação que os portugueses têm que ter de justiça fiscal, merece este conjunto de audições que nós propusemos de imediato, quer ao Dr. Paulo Núncio, quer ao atual Secretário de Estado, quer aos responsáveis pelas autoridades tributária e de Inspeção de Finanças. E não tiramos conclusões precipitadas nem preliminares, até por respeito às pessoas que queremos ouvir. Porque, caso contrário, podíamos passar já ao passo seguinte. Nós entendemos que, ao ouvir estas pessoas, temos dúvidas e queremos obter esclarecimentos e depois retiraremos conclusões. Não vimos para aqui com conclusões pré-feitas. Mas, Sr. Dr. Paulo Núncio, eu vou-lhe colocar questões em 3 níveis, até para poder gerir também o seu tempo em termos de resposta. Eu tomo já a liberdade de o dizer. O primeiro grupo tem a ver com a questão genérica dos offshores. Tal como já fez aqui referência, é importante nós fazermos a referência que vivemos num regime de livre circulação de capitais. Vivemos num regime de livre circulação de capitais e que não é crime a transferência de valor para contas bancárias situadas em offshore. Não é crime. Portanto, eu sei que pode dar aqui, este tema é um tema sexy, que pode gerar populismo e demagogia fácil, mas nós, que estamos aqui e que somos agentes políticos, temos também a responsabilidade de fazer pedagogia. E, neste sentido, é importante dizer, no nosso enquadramento legal, isto não é um crime. Pode haver aqui questões ideológicas, quem o queira proibir, pura e simplesmente. Muito bem, é um direito, mas não é o enquadramento legal, quer interno, quer internacional, que nós vivemos. Em segundo lugar, isso não significa que até para reforço da capacidade financeira do Estado, que os governos e os Estados não utilizem mecanismos que tenham à sua mão para que estas transferências possam ser limitadas e, por outro lado, garantir que toda a tributação é efetivamente paga. E, neste sentido, o conjunto de perguntas que eu gostaria de fazer tem a ver com as medidas de combate à fraude de alta complexidade que foram tomadas, que já aqui fez menção que foram 10, mas, se de uma forma sintética nos pudesse desenvolver, era importante para todos termos a consciência que não se fechou os olhos a este tipo de transferências. Pelo contrário, durante o governo que o senhor fez parte, foi desenvolvida uma ação legislativa para combater este tipo de fraude que também pode ocorrer. E, em segundo lugar, sabemos que não basta fazer leis. É preciso também dar aos serviços instrumentos para as poderem aplicar. E, portanto, se também, junto da autoridade tributária e inspectiva, se aí também houve reforço de meios para poder desenvolver o seu trabalho. Isso é fulcral, porque não basta ter boa vontade, é preciso também dar meios aos agentes que depois possam desenvolver a sua atividade. Dr. Paulo Núncio. Senhora Presidente, bom, eu realmente, volto a dizer, eu entendo que foi feita muita coisa mais poderá ser feita, mas foi feita muita coisa naqueles 4 anos e meio. E eu vou tentar elencar as 10 grandes medidas que constam do pacote de combate à fraude de elevada complexidade e, nomeadamente, à utilização de paraísos fiscais. Em primeiro lugar, o aumento do prazo de caducidade para 12 anos para todos os factos tributários com alguma relação com os paraísos fiscais. Era fundamental para que a administração fiscal tivesse tempo para investigar, para fiscalizar e para liquidar impostos. Foi aprovado logo em 2012. Em segundo lugar, o agravamento
da pena de prisão para 8 anos para os crimes fiscais mais graves, nomeadamente a fraude fiscal agravada, que passa, como eu respondi há pouco, nomeadamente pela interposição de sociedades offshores em paraísos fiscais, de forma a ocultar rendimentos à administração fiscal. Foi logo também aprovada em 2012. Depois, os crimes de fraude fiscal deixaram de beneficiar do regime de dispensa de pena e de arquivamento do processo, mesmo quando o arguido paga o imposto devido. Isto significava que, até a alteração desta norma, o que acontecia era que, no fundo, aqueles arguidos que tinham utilizado offshores, que tinham utilizado sociedades em paraísos fiscais, tinham sempre uma segunda oportunidade. Se a situação fosse descoberta pela administração fiscal, tinham sempre a possibilidade de pagar o imposto devido e, com isso, livrarem-se do processo crime. Com esta alteração que nós fizemos, os crimes deixaram de poder beneficiar desta dispensa de pena e do arquivamento do processo, o que significa que, mesmo que o arguido pague, esse pagamento não determina o arquivamento do processo. Foi uma medida importantíssima para moralizar a política fiscal, a política criminal fiscal a partir desse momento. Depois, outra medida muito importante. As transferências para paraísos fiscais passaram a poder ser equiparadas a rendimentos no âmbito do regime de manifestação de fortuna. Eu explico o que é que isto significa. Significa que sempre que há um particular que transfere dinheiro para uma offshore, se essa transferência for de valor muito significativo, diferente dos seus rendimentos declarados, a administração fiscal passou a poder ter a possibilidade de equiparar essa transferência a rendimento e tributá-lo a 100% como se de rendimento se tratasse. Já não tem que se preocupar com a investigação de verificar se é rendimento ou não é rendimento, basta que o contribuinte não prove a origem e a justificação daquela transferência para que a administração fiscal possa equiparar no âmbito das manifestações de fortuna a rendimento e tributá-lo em sede de IRS. Depois, a tributação, em quarto lugar ou em quinto lugar, a tributação agravada em 35% de todos os rendimentos recebidos e pagos para paraísos fiscais. Em sexto lugar, a flexibilização da cláusula geral anti-abuso, que é uma cláusula essencial para que a administração fiscal possa combater de uma forma eficaz os esquemas de planeamento fiscal abusivo e agressivo. Em sétimo lugar, e também muitíssimo importante, a simplificação do regime que permite imputar a contribuintes portugueses os proveitos, os lucros das sociedades offshores, mesmo que esses lucros e esses proveitos não sejam distribuídos sob a forma de dividendos. Isto significa que este regime foi criado e, neste momento, se a administração fiscal tiver conhecimento de cidadãos portugueses que são sócios ou beneficiários efetivos de sociedades offshores, pode automaticamente e sem esperar pela distribuição de dividendos, imputar os lucros dessa sociedade ao contribuinte português e tributá-los em sede de IRS. Depois, em oitavo lugar, o agravamento das taxas de IMI e de IMT quando as casas são detidas por sociedades offshores. O IMI aumentou para 7,5%, o IMT aumentou para 10% sempre que isso ocorre. Depois, celebramos acordos de troca de informações com as principais praças financeiras mundiais. O Luxemburgo, Singapura, Hong Kong e, finalmente, a Suíça. E o acordo com a Suíça é de uma enorme importância para a operacionalização e a capacidade da administração fiscal combater a fraude fiscal nesta matéria. Porquê? Porque foi um acordo que foi celebrado com o governo suíço e que foi assinado no nosso tempo e que permite à administração fiscal aceder a informação sobre dados das contas bancárias detidas por portugueses na Suíça. E, nesse acesso, a administração fiscal tem duas vantagens. Em primeiro lugar, não precisa
de fundamentar esse seu pedido com um eventual indício de crime ou de contornação, pode pedi-lo em qualquer circunstância. E, em segundo lugar, a administração fiscal suíça não pode impor o sigilo bancário como obstáculo à disponibilização da informação. Esse acordo foi dos primeiros acordos que a Suíça celebrou com outros países, permitindo essa possibilidade, e Portugal foi um dos primeiros países a conseguir esse acordo. Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Sr. Presidente, Sr. Doutor, só por responder a questão dos meios, que se puder depois ainda acrescentar, eu agradecia. Vamos passar ao segundo ponto. O segundo ponto tem a ver com o... Eu acrescento já. Dr. Paulo Núncio. Eu respondo a seguir. Não, pode responder já, Dr. Paulo Núncio. Simplesmente para lhe dizer que a Inspeção Tributária teve um acréscimo de inspectores de mais de 1000. Entraram, em primeiro lugar, 250 logo no princípio, depois entraram mais de 1000 a seguir, e por isso houve também um reforço significativo dos meios afetos à Inspeção Tributária. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente. A segunda questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a publicação das estatísticas. É relevante a publicidade das transferências, não temos qualquer dúvida sobre o assunto, e por isso tenho aqui algumas questões que quero colocar. Já invocou as razões que esteve na sua mente para não proceder a essa publicação. Quero perceber se essa sua decisão foi partilhada com outros membros do Governo, em primeiro lugar, se sobre o assunto foi conversado com os dirigentes da autoridade tributária, se de algum modo tem informação, se a não publicação teve alguma consequência quanto ao tratamento da informação e se hoje alteraria essa decisão. E, finalmente, nós, Partido Social Democrata, dissemos que gostaríamos de apresentar uma iniciativa para que passe a força de lei a obrigatoriedade desta publicação. E se revê nesta nossa decisão. Dr. Paulo Núncio. Muito obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta é não. Não partilhei esta minha decisão com mais nenhum membro do Governo e, por isso, a responsabilidade é só minha e só a mim me pode ser assacada. Em segundo lugar, esta matéria não foi conversada com dirigentes da AT. Como disse, quando a informação me foi disponibilizada, eu tive dúvidas. E tive dúvidas, por um lado, porque entendi que a divulgação daquela informação no Portal das Finanças podia significar qualquer tipo de vantagem para os infratores, e, em segundo lugar, porque entendi que a publicação daquela informação, da forma como foi apresentada, sem distinção de operações comerciais que não geram qualquer tipo de rendimento ou qualquer tipo de imposto e outras operações que poderão eventualmente gerar imposto, poderia levar a interpretações incorretas relativamente ao real significado daquelas transferências. E foram essas duas razões que me levaram a não publicar. Quero lhe dizer, Sr. Deputado, que ao fim deste tempo admito e reconheço que a não publicação das estatísticas poderá não ter sido a decisão mais adequada. E concedo que a minha decisão, que por dúvida de não publicar essas estatísticas, possa ser objeto de crítica, e eu concedo nessa crítica. Mas quero dizer, Sr. Deputado, o seguinte, e para efeitos até de reflexão sobre os trabalhos que estão a ser desenvolvidos nesta Casa, e para efeitos de reflexão especificamente sobre esta questão. Eu entendo e continuo a entender que existem determinadas matérias cuja a exposição de informação
ou a exposição de muita informação pública pode ser contraproducente. E, em particular, matérias de combate à fraude e à evasão fiscal. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Senhora Presidente, Sr. Doutor, sendo relevante a questão da publicação das estatísticas, até por uma questão de transparência, a questão que se coloca é se essa publicação interfere ou não no trabalho da autoridade tributária. Essa é que é a questão fulcral para o Estado. É uma questão de transparência e de informação que deve ser prestada aos cidadãos, aos contribuintes, e isso nós achamos que é relevante. Mas, concretamente, temos que ver se essa publicação interfere ou não interfere no trabalho da autoridade tributária. E essa é uma primeira pergunta. Se tem alguma consciência de que a não publicação tenha interferido com o trabalho da autoridade e o seu não tratamento da informação. A segunda questão tem mais do que isto. A informação vinda a público de que havia 20 declarações que corresponderão a dezenas ou a centenas de transferências, não sabemos quantas constam desse famoso modelo 38, que não foram tratadas, que não foram trabalhadas. E aqui temos que colocar algumas questões. Em primeiro lugar, se deu alguma orientação ou algum sinal à autoridade tributária, em geral ou em concreto, para que algumas transferências não fossem analisadas? Essa é a primeira pergunta. Segunda, se durante o seu consulado deu alguma orientação para alterar procedimentos, o sistema de controle interno, o sistema informático, que possa ter levado a que estas declarações não fossem verificadas. Dr. Paulo Núncio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pela primeira questão, a publicação de estatísticas não interfere com a ação efetiva da inspeção tributária. São duas realidades completamente distintas. Uma coisa é informação que serve para ser divulgada no Portal das Finanças, outra coisa é a informação que é utilizada pela inspeção tributária para, juntamente com outras fontes de informação, proceder ao controlo, ao cruzamento e, no caso de isso ser necessário, às correções e liquidações de imposto. Por isso estamos a falar de duas realidades completamente distintas que não têm qualquer tipo de relação. Este é um primeiro ponto que é muitíssimo importante. E, aliás, isso fica demonstrado pelos dados que eu referi na minha intervenção inicial. Em 2009, foram publicadas estatísticas no Portal das Finanças. A Administração Fiscal propôs correções à matéria coletável de 200 mil euros sobre as transferências feitas nesse momento. Em 2011, não foram publicadas estatísticas no Portal das Finanças e, no entanto, a autoridade tributária, a inspeção tributária, procedeu a correções de 20 milhões de euros. Em 2012, não foram publicadas estatísticas no Portal das Finanças e a autoridade tributária procedeu a correções à matéria coletável relativamente às transferências para paraísos fiscais que ascenderam a 32 milhões de euros. E aqui se demonstra que não há relação nenhuma entre a publicação para efeitos estatísticos e a atuação efetiva da inspeção tributária no controle destas transferências para paraísos fiscais. Aliás, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que nos planos estratégicos que foram aprovados, e devo-lhe dizer que foi no âmbito do anterior governo que foram aprovados pela primeira vez planos estratégicos de combate à fraude trianuais, de antes os planos eram anuais, passaram a ser trianuais para haver uma maior conjugação e estruturação das medidas. Em todos os planos estratégicos se refere a necessidade de reforço das medidas de controlo dos dados da modelo 38. E isso foi feito. Questão completamente diferente, Sr. Deputado, é a informação que foi dada sobre o eventual não tratamento de 20 declarações e os tais 10 mil milhões de euros que não terão sido tratados. E eu, sobre essa matéria, quero lhe dizer três coisas. Primeiro, não dei nunca nenhuma instrução sobre esta matéria porque, pura e simplesmente, não a conhecia.
não podia dar qualquer tipo, nunca daria, nunca dei durante o meu mandato nenhuma instrução relacionada com questões concretas de combate à fraude e nunca dei sobre esta questão em concreto. Por outro lado, também não dei nunca nenhuma instrução, penso que foi a segunda pergunta, para a alteração de qualquer sistema informático que pusesse pôr em causa o combate às transferências de paraísos fiscais. Pelo contrário, todas as medidas que eu tomei foram no sentido de dotar a administração fiscal de mais meios para combater esta situação. E para terminar, Dr. Paulo... Exato. E para terminar, só para dizer que, mais uma vez, e de uma forma serena, vamos esperar pelo relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Vamos perceber quais são as conclusões e depois, com as conclusões recebidas, façamos os juízos necessários para que esta situação não se volte a repetir. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco. Muito obrigado. Doutor, mas tudo indica que, independentemente da componente legislativa e da boa vontade, etc., houve declarações que não foram trabalhadas. E aqui coloco-lhe a questão. Se não deu nenhuma orientação para alterar sistemas de controle interno, nem sistema informático, nem alteração de procedimentos, se tem alguma percepção, nem que seja como especialista e quem esteve à frente dos assuntos fiscais durante vários anos, do que é que possa ter acontecido. Se, por outro lado, se os responsáveis da autoridade tributária, a algum momento, lhe fizeram chegar alguma preocupação com a incapacidade em tratar toda a informação que tinham recebido. Isso, ou porventura, o facto de não conseguirem fazer a análise de toda a informação e haver N declarações que estariam por fora. E, finalmente, se no acompanhamento que fez, perguntou diretamente à autoridade tributária se algumas declarações reportadas pelo sistema financeiro sobre transferências para offshores tinham deixado de ser analisadas. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Paulo Núncio tem 1 minuto para responder a este conjunto de questões. Obrigado. De facto, Sr. Deputado, não dei qualquer tipo de instrução, como referiu na sua intervenção inicial. Não quero alimentar o debate sobre percepções, individuais ou percepções mútuas. Este é um assunto demasiado sério para opinarmos sem conhecimento e, por isso, volto a fazer o apelo que fiz inicialmente. Está neste momento a ser analisado ao pormenor aquilo que terá acontecido. Vamos esperar serenamente pelos resultados dessa inspeção para depois tirarmos conclusões. Eu não quero antecipar e não quero fazer juízos de valor sobre esta questão. Muito obrigado. Muito obrigado.